que o meu amigo, músico dessa igreja, juntamente com os demais músicos, claro, nos ajudasse a ministrar a palavra com esse teclado abençoado. Então nós vamos só mudar de cadeira ali, Anthony. Você vai pegar o violão e ele vai pegar o seu teclado aqui nesta noite. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9. Glória a Deus, glória a Jesus. O tema do ensino de hoje é 3 lições aprendidas com a Arca de Noé. Vocês já ouviram falar na Arca de Noé? Amém? Se a gente vai aprender 3, tem mais. Se achar 200 lições, a gente vai achar, mas hoje é 3 que Deus quer compartilhar o nosso coração. Segura aí. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Vou repetir de novo. Esta é a história da família de Noé. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ponto e vírgula, ele andava com Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. A maior catástrofe da raça humana, ela é contada no livro de Gênesis, capítulo de número 6, capítulo de número 7. O maior extermínio em massa da raça humana é grafada nesses capítulos. A Arca de Noé. Quantas das vezes nós ouvimos a história da Arca de Noé? Principalmente é contado nos cultos infantis, porque tem os animaizinhos, tem a arca, tem o Noé, são várias figuras ilustrativas, aonde a mensagem, ela entra, irmã Maria, dentro do coração da criança, como entrou no meu coração. Mas, puxando um contexto histórico, por que Deus resolveu exterminar com a raça humana? E aí a gente vai buscar na própria Bíblia, capítulo de número 6. E os irmãos, se puderem, mantenham a Bíblia aberta. O que se prega na Assembleia de Deus de São Mateus Sul é Bíblia. E é o que nós vamos fazer e estamos fazendo toda terça-feira aqui. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 6, versículo de número 5, a parte A. Fala assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. A crueldade naquela época, no mundo antigo, como é chamado, irmão Adriano, ela tinha aumentado na face da terra. E Deus não nos criou e nunca nos criou para que o homem tivesse a perversidade dentro do coração. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para um objetivo: glorificar a Deus. O problema é que quando a gente sai fora do objetivo, o inimigo da nossa vida, ele toma conta. A perversidade no mundo antigo tomou conta dos seres humanos. Eles se tornaram homens com os corações cheios de malícia. E aí eu fui pesquisar o que significava a malícia. Aptidão ou inclinação para fazer o mal, má índole, malignidade, maldade. O coração, pastor Alexandre, daqueles homens estava recheado de maldade. Os seus pensamentos eram perversos, eram maliciosos. O que se passava no coração do homem daquela época era a maldade. Alguns historiadores dizem que na terra naquela época, se fosse contabilizar, era milhões e milhões de habitantes na terra. Incontáveis. Agora você imagine uma cidade maligna.
Você pega a cidade mais violenta do mundo e triplica, quadriplica ela. Era a maldade que havia no coração dos homens. Só que Deus nunca foi afim da maldade. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 6, até o versículo de número 8, olha só o que a Bíblia nos diz. Fala assim, ó: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. É o galardão de Deus para esses homens. Parte B do versículo: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Deus nunca aprovou a ira dentro do coração do homem. Pensamentos perversos, pensamentos maus. Estamos vivendo em uma geração hoje onde o coração dos homens, eles se voltam à perversidade. Eles se voltam às coisas ruins. Você faz 10 coisas boas, isso acontece no trabalho, na rua, dentro da sua casa, dentro do seu seio relacional com a sua esposa. 10 coisas boas. Mas se você fizer uma coisa mal, ele te aponta e fala: para você não ter mais jeito. Para você não ter mais jeito. E o diabo se apodera daquilo e usa aquilo contra você. Mas tem um recadinho aqui: aquele que persiste em fazer o bem, tem que persistir. Significa que não é uma coisa fácil de fazer, porque você tem que persistir. Mas eu tenho certeza que aqui dentro há homens e mulheres persistentes em fazer o bem nesta noite. Eu tenho certeza disso. O objetivo dos homens daquela época, irmã Cibele, era em fazer o mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5, a parte B. Nós lemos a parte A, agora nós vamos para a parte B. Ele fala assim: toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eles não pensavam alguma coisa boa. Hoje ainda a gente tenta equilibrar. Eu pego o meu amigo Cleverson aqui, eu separo em duas partes. É bonito, cheiroso, ó, cabelinho penteado, representa muito bem as suas ovelhas em Vila Americana. Mas eu já penso o segundo lado: ele podia ter me convidado hoje para comer uma costela assada, uma picanha. Sempre a gente vai ter essas duas faces. Só que naquela época não. 100% dos pensamentos era somente para fazer o mal. O objetivo é... E Deus sempre abominou quem pratica o mal. Sempre, irmã Eveline, sempre. Salmos 34:16 diz assim: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Já pensou o rosto do Senhor voltar contra? Para apagar da terra a memória deles. Não é só voltar contra. A vontade de Deus é apagar da terra aqueles que praticam o mal. E foi o que aconteceu na história da Arca de Noé. A maldade do homem subiu tanto às narinas do nosso Deus, que ele resolve: eu vou exterminar a raça humana. Eu vou apagar, mas a gente já vai chegar lá. Aí chega naquele versículo, no Gênesis capítulo 6, versículo 7, que é a sentença de Deus. Antes no 6 ele fala assim, ó: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a face da terra, e isso lhe cortou o coração. Mas pastor, que Deus é esse que se arrepende? Que Deus é esse que vai se arrepender da sua criação? Deus não muda, e isso é uma certeza que nós sabemos. Ele é imutável. A Bíblia fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Porém, ele assume uma mudança de posição em decorrência da mudança do homem. Ele faz isso. Tanto para o bem quanto para o mal. Conforme a nossa posição, é a posição de Deus. Salomão fala que tudo aquilo que nós imaginamos na nossa alma, assim é. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. O pastor Esther ministrou uma palavra poderosa no domingo aqui, e ela deu o exemplo do rei Ezequias. O profeta Isaías vai até ele e fala, ó, apronta, arruma as coisas, passa gel no cabelo, desodorante, perfume, porque você vai morrer. Para você, acabou. Era a posição de Deus. O rei vira para o lado, pede misericórdia para Deus. Antes do profeta sair do pátio do palácio, Deus fala assim, volta lá. A posição dele foi uma, agora a minha vai ser diferente também. Você está começando a entender o mistério nesta noite? A posição dele foi uma, a minha mudou também. Glória a Jesus. Volta lá, fala para ele que ele tem mais 15 anos. É assim que funciona. Então Deus, o que acontece é, Ele vai agir conforme as nossas atitudes. Atitude está no centro dessa mensagem hoje. Claro que Jesus é o centro, mas a atitude vai estar no centro dela hoje. Aí chega a sentença de Deus sobre a face da terra. Ele fala assim, ó, no 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Essa era a sentença de Deus. Agora, sabe uma coisa que Deus gosta de trabalhar? Na nossa vida dos obreiros, na vida da irmã do círculo de oração, do jovem, da criança. Deus gosta de trabalhar com as exceções. A terra toda corrompida, mas tinha um que adorava ao Senhor Jesus. Eu vou matar toda a humanidade, mas eu vou preservar aquele que me adora. Glória a Jesus. E Deus trabalha com as exceções. Vamos lá, Davi, uma exceção. O profeta Samuel vai até a casa de Jessé. Cadê os jovens? Cadê os seus filhos? Ó, tá aqui o bonitão, tá aqui o fortão, tá aqui o cheirosão, tá aqui o gostosão, tá aqui todo mundo. Não, tá faltando um. É esse Deus? Não, não é esse não. É esse? Não, não. Ô Jessé, acabaram-se os jovens, acabaram seus filhos, acabaram-se os mancebos. Aí Jessé fala assim, não, sabe de uma coisa? Tem uma exceção que está pastoreando as poucas ovelhas lá. Tem uma exceção lá, o menor está lá. Deus gosta de trabalhar com as exceções. Parábola das bodas. Fala que o rei queria fazer uma grande festa. Pegou o convite, mandou os seus servos entregar para toda a vila, para toda a cidade, para os grandes, para os poderosos. Sabe o que eles falaram? Sabe uma coisa? Não posso ir não. Eu tenho a minha vaca para criar. Eu tenho um carro para comprar. Eu tenho um terreno para eu ir ver. Eu tenho que fazer isso. Todo mundo deu desculpa. Sabe o que o rei falou? Eu vou trabalhar com a E. Eu vou trabalhar com quem mesmo? Com a exceção. Ele reuniu os servos. Falou assim, ó. Vocês vão convidar de novo. Mas vocês vão agora na prostituta, vocês vão no bêbado, vai no drogado, vai naquele que está na valeta, vai aquele que é devedor, vai aquele que não presta, aquele que não tem moral. Você está pegando? Você vai ver o que Deus vai fazer nesta noite aqui. Eu sei porque Ele me falou. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida aí, você que está assistindo essa palavra. Aleluia. Noé não fazia parte do padrão do mundo. Ele era diferente. Versículo
de número 6. É capítulo 6, versículo 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Foi achado graça aos olhos de Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Sabe por que Deus poupou a vida de Noé? Porque ele andava com ele. Agora, andar com Deus não é vir só para o culto. Andar com Deus não é só levantar a mão, fechar os olhos e seguir o que, ou a deixar os olhos abertos e seguir o que a letra fala. Andar com Deus é vida diária. Andar com Deus é na rua, é na escola, é na casa, é nas quatro paredes, é no terreno, é na vizinha, é na tomada do chimarrão. Andar com Deus é em todos os momentos. Noé tinha tudo para se corromper, mas ele decidiu: eu vou andar com Deus, eu vou honrar a Deus. Salmo 128, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem anda com Deus, irmã Andréia, é chamado de bem-aventurado. Noé foi bem-aventurado. Obediência e admiração é o que Deus tem com aquele que anda com Ele. A terra toda corrompida, milhões e milhões de pessoas, mas tinha uma luzinha que estava brilhando nas trevas. Tinha uma luzinha lá. Pastor, cadê as 3 lições? Vamos começar. Vamos começar. Salmo 37, 23. Ele vai falar o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Quem anda com Deus. Outro versículo, quem anda com Deus? João 8,12. Vida, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Noé estava nas trevas, mas ele tinha luz. Deuteronômio 5,33. Olha só quem anda com Deus, pastor Givaldo. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Quem anda com Deus tem o dia prolongado, tem a vida prolongada. Quantos jovens se perdendo na droga, no crack, no cigarro, na bebida, tem a sua vida interrompida porque não anda com Deus. Mas a palavra de Deus também fala que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. E se nós orarmos, Deus pega aquele jovem que está nas trevas e traz a poderosa luz. Pastor, na minha igreja não tem jovens. Tem. Se a gente orar, dobrar o joelho, clamar a Deus, Deus manda. Só que não vai mandar os bonzão, não. Vai mandar o bêbado, a prostituta, o droga, igual na parábola das bodas. Você está entendendo a palavra? Vamos para as 3 lições? Conseguiram compreender um pouquinho como estava a situação do mundo de Noé? O mundo maligno. Primeira lição que nós aprendemos através dessa palavra está em Gênesis 6:13 e 6:18. Disse Deus a Noé. Quem disse mesmo? Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui é ouvir a voz de Deus. Noé teve sucesso com a construção da arca porque ele ouviu. E para a gente ouvir, nós temos que nos calar.
Eu vi algo muito interessante que mandaram no meu zap essa semana, falando sobre a máscara. Não sei, talvez compartilharam com os irmãos também, achei muito interessante. A mulher falava assim, ó, sabe o que Deus quer ensinar nós com a máscara? Quer ensinar o seguinte, que a máscara, a primeira coisa que ela faz é abaixar o nosso nariz para baixo. Mulherada está tudo preocupado, que depois que passar a pandemia vai ter que erguer tudo. Baixar o nariz. A segunda lição que a mulher fala lá é que ela ergue o queixo da gente, mostrando que tem um Salvador lá, que é maior do que o corona, é maior do que a doença, maior do que os seus problemas, ó. É com o nariz abaixado e com o queixo erguido. Outra lição que ela nos ensina é que ela arrebita a orelha da gente para frente assim, ó, para a gente ouvir mais. E ela tapa a nossa boca para nós falar menos. Fala menos. Ouve mais a voz de Deus. Deus quer fazer o extraordinário na sua vida, mas o problema nosso, o meu problema é que a gente fala demais. Mas Noé ouvia a voz de Deus. Disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Está em Gênesis 6,13. Eu os destruirei juntamente com a terra. Mas aí, Noé, o que Noé fazia mesmo? Ficava jogando bonequinha na esquina? Noé andava com Deus. Noé ouvia a voz de Deus. E aí ele fala no verso de número 8, dizendo o seguinte, 18. Mas com você eu estabelecerei a minha aliança. E Deus é aquele que não volta atrás na palavra. Se Ele fala que fez aliança com você, Ele vai cumprir. Se Ele fez uma proposta, uma promessa para você, Ele é fiel e justo para cumprir. Para aquele que ouve a voz de Deus. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Quem tem um profundo relacionamento com Deus, quem ouve a voz de Deus, ele revela projetos divinos. Noé não revelou para o rei da época, Noé não revelou para o governador da época, não é Deus. Deus não revelou para o prefeito, para o governador, não. Ele revelou para quem mesmo? Para quem ouvia a voz dele. Para quem ouve a voz de Deus. Eu estava em casa há algumas semanas abatido, triste. Sabe aquele dia que você acorda assim, com o capá virado? Aí a pastora Esther mandou uma mensagem para mim. De Deus, essa mulher é de Deus, profeta. Ela falou ao pastor Oswaldo, filho, eu estava orando aqui. Deus falou um negócio para mim, que é para você ir lá no quarto lá, só dobrar o joelho e fica de boa lá, tá? Não foi com essas palavras, essa palavra é minha. Fica bem de boa com a boquinha fechada lá, porque Deus vai falar com você. Muitas vezes a gente vai dobrar o joelho e Deus querendo falar, mas a gente não tem paciência de ouvir a voz dele. Ouvir a voz de Deus gera em nós um profundo relacionamento com Ele, uma aliança com Ele. E quem tem relacionamento tem intimidade. A minha esposa só olha para mim assim, eu já vi o texto inteiro que ela escreveu. Nós temos intimidade, nós sabemos. Às vezes você está na frente da sua igreja, à frente do seu departamento, de repente não está ouvindo a voz de Deus, mas Deus quer dar aquela olhada básica para você, mostrar o projeto, mostrar o caminho. Ouve a voz de Deus. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus. O Todo-Poderoso mostrou o projeto somente para Noé. Só foi para ele. Ele é que contou para a esposa e para os filhos. Quem ouve a voz de Deus, Deus mostra os projetos dele para a sua vida.
Ouvir a voz de Deus gera em nós a convicção do nosso chamado. Ah, tá lá só porque é o fulano, é o sobrinho do ciclano. Tá lá só porque é amigo do pastor, tá lá só porque convida o pastor todo dia para ir na casa. Assumiu esse departamento só porque é chegado, é da panelinha. Mas quem ouve a voz de Deus sabe que não é nada disso. É porque Deus chegou nele e falou assim, ó, tô revelando o meu projeto para você. Tô revelando o meu projeto para você. Falem o que falar. Você tem convicção do seu chamado. Noé tinha convicção do grande chamado, do grande projeto que Deus tinha para a vida dele e para a família. Porque ele ouviu a voz de Deus. Quer ter vitória na sua vida? Ouça a voz de Deus. Ele vai usar as pequenas coisas para falar com você, mas também usa as grandes. Glória a Jesus. Resultado de quem ouve a voz de Deus, o horário corre. Quem ouve a voz de Deus não se embaraça. Você vai executar um projeto, foi Deus que falou com você, você não vai se embaraçar. Quem ouve a voz de Deus, a família é incluída no projeto e ele cuida dos seus. Noé ouviu a voz de Deus e toda a sua família foi salva. Homens que estão aqui, sacerdote da sua casa, do seu lar, ouve a voz de Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Gênesis 6,18, ele vai falar o seguinte: entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. A sua geração é abençoada. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? Ouvir a voz de Deus. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Ele já está falando a corações aqui. Está sussurrando em alguns corações, em alguns ouvidos. Ele está falando com você que está nos assistindo nesta noite. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz, meu filho. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Deus está falando neste lugar, Deus está falando neste ambiente, Deus está confirmando o ministério, Deus está dando longevidade a muitos aqui. Segundo, primeira lição é ouvir a voz de Deus. Para tudo que você for fazer, querido, quer ter sucesso, ouça a voz de Deus, porque se você ouve, você tem convicção. Se você ouve, você não desiste. Segunda lição que nós aprendemos com a arca de Noé é focar no projeto. Porque primeiro você vai ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, você vai focar no projeto. Deus havia falado com Noé e apresentado todas as diretrizes para ele. Vamos ver as diretrizes? Gênesis 6,14. Olha só as diretrizes.
Deus é o arquiteto, Deus é o engenheiro, Deus é tudo. Ele é psicólogo, Ele é enfermeiro, Ele é cardiologista, Ele é tudo. Deus é Deus que pode cuidar de você. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche ou betume, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Algumas traduções ele fala um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deus deu todo o projeto para ele. Loucura! Nunca ninguém tinha construído uma arca. Aliás, nunca choveu naquela terra. Ninguém sabia o que era barco. Deus deu o projeto nos mínimos detalhes. Às vezes Deus colocou um projeto na sua cabeça. Fala, não, isso é doideira. Ih, sai. Quando eu estou em casa lá, dá uns pitinhos na minha cabeça. Eu, sai. É doideira isso daqui. Mas quem que tinha falado com ele? E é quando Deus fala, não é doideira não. Quando Deus fala, se cumpre. Esse é o projeto, Noé. Só que quando você for realizar um projeto dado por Deus, que Ele compartilhou só com você, prepara. Porque a primeira coisa que vai bater na sua porta é a incompreensão. É a primeira coisa. Porque todo mundo vai achar que você está maluco, você está doido, mas foi Deus que te deu o projeto, e você tem convicção nele. Não chovia naquela época. Gênesis 2:6, volta um pouquinho lá. Olha só como era a chuva da época, irmão Eduardo, olha só como era a chuva da época. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Era vapor, era uma neblina. E aí Deus falou assim: ô Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou destruir o mundo com água. Vou mandar uma chuva torrencial que vai acabar com a raça humana. Como era Deus, Noé falou: tranquilo. Tenho convicção que é a voz de Deus, tenho convicção do projeto e vou focar nele. O que? Vila Amaral? Vila Amaral vai arrecadar 0,5 tonelada de alimento? O que? Vila Americana? Quer dizer que os obreiros virou lá pisaiolo? Vai ficar entregando pizza para cima e para baixo? Quem é que falou mesmo? Deus. Hã? O que? Construiu uma igreja daquele tamanho lá na vila, no Lajeado? Quem é que falou, pastor Givaldo? Deus. O que? Vai construir uma escola de ensino fundamental aqui em São Mateus do Sul, com curso profissionalizante, onde já se viu, onde os crentes estão com a cabeça. Quem é que falou mesmo? Deus! Meu querido irmão, minha querida irmã, queridos obreiros, se foi Deus que falou o projeto, vai firme, foca nele, porque Ele vai realizar. E quando Deus fala, Ele também manda recurso. Quando Deus fala, Ele manda pessoas. Quando Deus fala, Ele te capacita. Quando Deus fala, Ele te enche. Com certeza o falatório começou na cidade. Você viu Noé caduco? Sabia que aquele homem estava caduco? 600 anos já. Quer mais o quê? Construindo uma arca
Diz que vai entrar os animais lá e Deus vai mandar chuva sobre a face da terra. E risada. Não desanime. A Bíblia fala em Mateus 5,11 o seguinte: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por quê? Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram entre vós. Se Deus te deu o projeto, se você está focando nele, se parece loucura para os homens, se eles xingarem, se eles te maldizerem, se eles fofocarem contra você, você é chamado de bem-aventurado. Salmo 128, ele tem uma promessa fantástica para a família: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, tudo irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera ao lado das suas aos cantos da sua mesa. Você verá o filho dos seus filhos e a paz sobre Israel. Compensa ser bem-aventurado e chamado de bem-aventurado por Deus, porque Ele vai cuidar da sua geração. E Deus cuida também dos mínimos detalhes. Ele não cuida só do brutão, não. Ele cuida dos mínimos detalhes. Vão tentar te parar. Vão fazer você desistir. Mas você vai seguir o segundo conselho nesta noite. Você vai focar no projeto. Primeiro você ouve a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus e quiser focar em projeto humano, vai acabar. Ouça a voz de Deus. Se foi Ele que falou, foca no projeto. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha no seu objetivo. Gálatas 6:9 fala o seguinte, pastor Cleverson: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Depende de mim e de você. 2 Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês, das vossas mãos, terá uma recompensa. Por que pensar em desistir? Por que pensar em parar? Você ouve a voz de Deus? Foi Deus que te deu o projeto? Foca nele. Foca no objetivo. Ele vai te ajudar. Qual é a primeira lição mesmo que nós aprendemos? Ouvir a voz. A segunda lição: focar no projeto. Eu quero convidar a irmã Suza aqui. Ela vai terminar a pregação hoje. O que eu falei hoje? Que a terça-feira de hoje ia ser uma terça-feira profética. Você está preparado para receber a profecia de Deus nessa noite? Porque você está ouvindo a voz dele aqui. Não tem mais desculpa, é a voz dele, é a palavra de Deus. Foca no projeto. Terceiro lugar, Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Você entendeu já ou não? Já entendeu? Eu vou ler de novo. Naquele mesmo dia,
se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Tem crente espiritual aqui. Você já está pegando a palavra. Na ciência, tudo que nos indica que aquele Grand Canyon que tem, que aquela enorme vala, os cientistas, eles nunca vão admitir isso. Mas tem uma linha que acredita que aquele espaço de terra, ele se abriu quando se rompeu e a água do abismo saltou para cima. Não chovia. E a Bíblia vai falar que começou a sair água de baixo e descer água de cima. Na mesma proporção que subia a água, era a mesma proporção que descia. Em uma terra seca que nunca choveu. Mas quem é que deu o projeto mesmo? Foi Deus. Noé ouviu a voz de Deus. Noé focou no projeto. E Deus derramou abundância de água. Se a gente for analisar na Bíblia o que é que significa água, a gente vai ver que as duas principais coisas significam a presença do Espírito Santo e vida. João capítulo 7, versículo de número 38, ele vai dizer o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Do seu interior fluirão rios. Noé estava dentro da arca. A sua família estava segura. E começou a descer água e subir água. Descer água, subir água. Descer água e subir água. Se coloque de pé. Ouvir a voz de Deus, focar no projeto, vai trazer o terceiro ponto desta mensagem: abundância de água. Pastor, mas está tudo morto lá. Mas ouve a voz de Deus e foca no projeto que Deus vai mandar água. Pastor, a minha congregação não está dando mais nada. Ouve a voz de Deus, foca no projeto, Ele vai mandar abundância de água. Pastor, a minha família não dá mais nada. Ouve a voz de Deus, foca no projeto, Ele manda abundância de água. E a abundância de água foi tão grande que subiu no mais alto pico dos montes e ainda 7 metros para cima. Ouve a voz de Deus, foca no projeto, que Ele vai mandar a presença do Espírito Santo e a vida sobre você. É água, é água. E eu já estou vendo pelos olhos da fé que águas estão passando sobre esse altar. Águas estão passando sobre essa igreja. Águas estão passando sobre esses corredores, sobre essas cadeiras. Vida e presença na família, água na família, vida e presença no ministério, vida e presença no relacionamento, vida e presença na saúde, vida e presença na sua igreja. Pastor, não dá mais, eu não acredito mais, mas Deus está falando com você hoje. Foca no projeto que Ele manda água. Só que vai ter um problema. Você vai entrar na arca e Deus vai mandar água. Eu imagino aquelas ondas. Noé lá dentro, se segurando, quem sabe nos palanques, nas cordas. O mar estava bravo. Era água de baixo e de cima. Pastor, está balançando. A minha congregação está balançando, a minha família está balançando, os meus projetos estão balançando, mas não se preocupe, que o balançar é sinal que Deus está derramando água. Vai ter outro problema também.
Na arca tinha barulho de animal, os animais não estavam dormindo não. Eu assisti o filme do Noé algum tempo atrás, aquele lá, o famosão. Diz que a mulher fez um sonífero para os bichinhos dormir. Não, isso não está na Bíblia. Deus falou assim, ó, você pega comida para os animais. Pega comida para eles. Vai ter barulho de bicho. Vai ter barulho de animal. Eles não estão compreendendo o que está acontecendo, mas você sabe que através de Deus ter falado com você, de você ter ouvido a voz dele, focado no projeto, você está salvando eles. Aleluia. Todo projeto que você for fazer vai ter barulho. Vai ter os contra e os a favor. Os a favor te ajudam, os contra, você vai ter que segurar neles e falar assim, ó filho, você não está compreendendo agora, filho, você não está compreendendo, mas eu estou salvando você, eu estou sendo usado por Deus. Oh, aleluia! Não se preocupa com os barulhentos, Deus está usando você para cuidar deles. Terceiro problema que eu vi na arca de Noé, mas ele estava focado demais. Deus só falou para ele fazer uma janelinha lá no último andar. Não tinha energia elétrica. Não tinha bateria naquela época. Não tinha gerador de energia. O que tinha lá? Escuridão. Pastor, eu estou dentro da arca, pastor, mas está tudo escuro aqui. Eu não estou vendo nada. Mas o salmista Davi fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está escuro a olhos humanos, sim, mas o que ilumina o seu ministério, o que ilumina a sua vida, o que ilumina a sua casa é a palavra de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite, porque você está sendo iluminado por Deus. Enquanto o ministério de louvor louva, você vai deixar Deus te usar aí. Você é profeta. E aonde tem profeta tem profecia. Aonde tem profeta tem cura. Aonde tem profeta tem abundância de dia. Aonde tem profeta tem 15 anos acrescentado. Aonde tem profeta tem fogo do céu. Aonde tem profeta tem água. Existe um rio, Senhor. Deixa esse rio pegar você aí. Deixa esse rio entrar no seu ministério nesta noite. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Eu tô vendo o rio passar, eu tô vendo o rio passar. tudo vai transformar. Aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. profeticamente agora, cante e clame a Deus. Diga: eu quero beber Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. É Ele quem é a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Fonte maravilhosa, fonte inesgotável,
Fonte de águas, fonte de águas, fonte de águas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está. Quantos estão sentindo a presença do Espírito de Deus? Abre a tua boca para adorar o Senhor, porque o rio está descendo. Tarabachura Badarabaia. Oh, sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quantos querem beber dessa água? Quantos querem beber dessa água? Aleluia, sai do seu lugar, irmão. Vem aqui à frente, vem receber essa oração. Venha sentir a presença de Deus aqui na frente. Você que quer receber a presença do Espírito, ser renovado pelo Senhor, vem à frente, nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar. Quero beber do seu rio, Senhor. Sacia. Minha sede, Oh, lava o meu interior. bendito é o teu. Eu quero fluir Ei. em tuas águas. Oh, Espírito Santo. Quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Há algo a mais aqui que Deus tinha falado. Há grandes projetos, grandes coisas que Deus vai realizar no campo de São Mateus do Sul. Há grandes coisas. E aqui tem pastores de cada congregação, tem homens de Deus, tem coordenadores de departamento, tem líderes aqui. E Deus falou comigo assim, ó, chama eles para frente. Chama eles. E eu quero convidar vocês a virem aqui à frente, porque Deus vai derramar uma manancial na vida de vocês nesta noite. Deus vai derramar uma manancial de água na mente, no coração, na sua estrutura. Ele vai te dar grandes projetos na sua vida. Não vai ficar desse jeito não, querido. Deus vai prosperar. Deus vai fazer crescer. Nós seremos exemplo no estado do Paraná. Nós seremos exemplo no Brasil. Nós seremos exemplo neste planeta. A arca de Deus está sobre este lugar. E nesta oração você já é revestido, mas Deus vai te revestir ainda mais. Deus vai fazer balançar a arca. Receba o renovo do meu espírito, receba o toque do meu espírito, seja cheio da minha presença,
seja renovada as tuas forças, em nome de Jesus. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Oh, sacia, sacia, sacia. Tem renovo nessa noite, tem renovo. Seja cheio da presença. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele te levará a lugares altos. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ecas, Tu és o rio, Senhor. oh Espírito, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. decalabadarabahaya, decabadacabadahaya. Oh glória, oh glória, oh glória. Seja renovado pela presença do Espírito de Deus. Vai, vai, receba, receba, receba visão, receba renovo. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ó, olha o rio de Deus passando. É só para espiritual mesmo. O rio está passando. O rio limpa coração. A água purifica a alma. A água sacia a sede. E quem tem sede, vinde a mim. Assim diz o Senhor. Deus está nessa noite trazendo visão para a igreja. Receba a visão de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba a glória de Deus. Receba a presença do Espírito. Receba em nome de Jesus o renovo de Deus. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos encontramos na Tua presença. Deus, aqui na frente tem os Teus filhos, tem as Tuas filhas, meu Deus, que foram tocados por esta palavra. A Tua igreja esta noite está sendo renovada pela Tua palavra. Esta noite, Senhor, Tu resolveu marcar a Dessamas. Esta noite Tu resolveu, Senhor, transformar cada vez mais os nossos corações.
Ó Senhor, esse rio que está trazendo vida, esse rio que está ressuscitando, meu Deus, ministérios, igrejas, vidas espirituais. Senhor eterno, nós esta noite sairemos desta casa sabendo, meu Deus, que nós precisamos ouvir cada vez mais a tua voz. Sabemos, meu Deus, que precisamos focar mais nos nossos projetos, e sabemos, meu Deus, que tu se responsabiliza em abençoar-nos. Ó Senhor, cada canto dessa cidade seja tocada por ti agora. Cada canto dessa cidade possa, meu Deus, sentir a tua presença como nós estamos sentindo aqui esta noite. Ó meu Deus e meu Pai, e que possamos levar para as nossas igrejas, que possamos levar para as nossas casas esta palavra, Senhor, que vivificou a nossa vida esta noite e que tem transformado a nossa vida. É a nossa oração, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Em um ato profético agora, levante a sua mão, levante o mais alto que você pode, e se você crê e concorda com esta palavra do fundo da sua alma, diga amém. Tá fraco, diga amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe você que nos ouviu até agora. Você que nos assistiu.